E aí, meu aluno, pronto para trabalhar mais um pouco? É lógico que tá. Vamos agora estudar um pouquinho do parágrafo, tá? Vou falar para você como trabalhar o parágrafo, especificamente o parágrafo dissertativo. Então, eu vou te mostrar como é que é a estrutura de um parágrafo introdutório, como é que é a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento e como é a estrutura de um parágrafo de conclusão. A rigor, os parágrafos são bem parecidos quanto à sua estrutura, o início, meio e o fim, tá? Mas eu vou fazer algumas ressalvas com cada um, falar um pouquinho sobre a conclusão e tudo mais, para que aí nós possamos fechar a parte do texto dissertativo a contento. Então você vem comigo aí, ó, e larga a mão de preguiça, porque eu sei que você está bocejando aí do outro lado. Então, ó, tem que ficar alerta. Vem para cá. Veja só, eu vou falar para você sobre isso aqui, ó. Parágrafo dissertativo, coisa linda. O que significa dizer que eu vou comentar um pouquinho sobre o parágrafo dissertativo? Eu vou falar para você sobre a estrutura o quê? Micro do texto. É a microestrutura, ou que as pessoas chamam de estrutura microtextual. Vou falar para você sobre aquele pedacinho, tá? Cada pedaço especificamente do parágrafo. Como é que você constrói isso? Se você parar para pensar, eu já parti na nossa aula da ideia de redação, depois da ideia de texto dissertativo. Aí quando eu comecei a falar, falei sobre argumentação, como fazer seleção de argumentos, estrutura do texto dissertativo, agora eu estou achatando mais ainda. Vou para a estrutura do quê? Do parágrafo. Então, veja bem, você não vai reinventar o texto dissertativo dentro de uma prova, dentro de uma redação. Impossível, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou mostrar para você como é que ao longo do tempo, tá, nós tivemos um padrão estruturado e esse padrão é seguido até hoje. Quer dizer, se você fugir do padrão dissertativo, sabe o que acontece? Você ganha um redondo, tá? Você vai tirar 0, você vai perder sua prova. Por quê? Quando o cara fala, escreva um texto dissertativo, você tem estruturas padronizadas. Para o parágrafo, para o texto. Para o texto você já conhece que é a própria estrutura dissertativa, já comentei. Mas agora, ó, há estruturas também próprias dos parágrafos. E é isso que você vai ter que entender e tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado na hora de escrever. Porque é o seguinte, escrever é fácil? É, mas exige de nós uma técnica apuradíssima e muito cuidado. Porque a prática leva ao chavão aqui, a prática leva à perfeição? Pode até levar, mas demora algum tempo, tá? Você tem que praticar muito. Veja bem, esse padrão que eu vou passar para você é o padrão do próprio gênero dissertativo, tá? Quer dizer, para você não se perder, muitos alunos começam a escrever uma dissertação achando que sabem escrever dissertação. E no meio do parágrafo, o cara não faz a mínima ideia de como desenvolver o parágrafo. Então ele para lá naquela segunda linha, para na metade da segunda linha e fala, e agora? Eu vou colocar o quê? Tá? O que eu vou fazer? Ou, o que eu vou falar nesse parágrafo? Eu até selecionei a ideia, mas eu não sei o que fazer com ela. Eu te ensinei antes como selecionar as ideias e colocar numa escala argumentativa. Agora, você vai aprender como rechear essa escala argumentativa. O que fazer em cada parágrafo, o que fazer com cada ideia dessas. Então, você presta muita atenção. Olha aqui, ó. Você já ouviu falar de tópico frasal? Tá? Já ouviu falar? Claro que você já ouviu falar. Você já ouviu falar disso na aula de interpretação de texto. Já assistiu a aula de interpretação de texto do professor Pablo? Curti. Se você não assistiu, assista, cara. Vai ser uma experiência singular. Tópico frasal, para você entender, é a ideia principal de um parágrafo. Quer dizer, a informação ou a ideia que você quer defender ou a informação que você queira divulgar. Preste atenção no que eu estou falando. O tópico frasal é a principal sentença, é a mais relevante. Ou seja, aquela sentença que você tira e fala, opa, ele quis dizer isso aqui, tá joia? Então, sempre que você seleciona um argumento para escrever um parágrafo dissertativo, você está selecionando um tópico frasal, tá? Cada ideia que você vai defender ou expor corresponde necessariamente a um tópico frasal. Por isso, identificá-los é muitíssimo importante. Agora, tão importante quanto identificar o tópico frasal é saber o que fazer com ele. O que é que eu vou fazer com esse tópico frasal? Como é que eu vou desenvolvê-lo dentro do meu texto? Então, ó, eu vou tentar facilitar as coisas para você. E agora eu estou falando só para quem tem muita dificuldade com relação à produção de texto. Se você já tem desenvoltura, deixa essa dica para lá. Agora, se você é aquele cara que começa a escrever e fala, cara, eu travo, não dá. Aqui vai a dica. Você tem 3 opções.
para cada tópico frasal. Aí você fala, Pablo, o que é esse tópico frasal? Lembra da ideia que a gente selecionou? Para cada ideia que você selecionar, você só tem 3 saídas. Na verdade você tem mais, mas eu vou te dar 3. Por que só vou te dar 3? Porque vai ficar mais fácil para você. Você pode dar a causa daquela ideia, tá? Você pode explicar aquela ideia e você pode defender aquela ideia. Causa e explicação cabem para texto expositivo. Causa e defesa cabem para texto argumentativo. Então, qual é a mais segura sempre? Mostrar a causa de determinada sentença, de determinada asserção, de determinado tópico frasal dentro do parágrafo. Então, você tem o teu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Você vai pegar um tema qualquer e vai colocar, por exemplo, necessidade de reforma na Previdência. Aí, esse é um tema, um tópico frasal. A necessidade de reforma na Previdência. Aí você pode dizer por quê, você pode dizer o que é reforma na Previdência e você pode defender isso. Tá bem? Muito fácil. Então, ó, causa, explicação, defesa. Pega essa estratégia. Quando você não souber o que fazer com aquela ideia, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso. Então, você pode dar a causa, explicar ou defender. Joia. Aí você fala, Pablo, mas nessa explicação na defesa, eu posso utilizar exemplos? Meu aluno querido, fique à vontade, tá? É perfeito. Se você conseguir fazer isso, dar a causa e depois apontar uma consequência, no desenvolvimento por causa e consequência, como eu já havia explicado, ou dar uma explicação e aí fornecer exemplos dessa realidade, aí é parabéns para você, porque você vai estar conseguindo fazer uma coisa maravilhosa. Então veja como é simples, tá? O que eu estou passando para você é o que eu utilizo para escrever, tá? Isso aqui é resultado de experiência, beleza? Eu escrevo há bastante tempo e eu doutrino os alunos ensinando a como escrever. Isso aqui sempre dá certo. O cara, depois que pega um modelo, fala, vou fazer isso com a ideia tal, tendo clareza daquilo que vai fazer. Tá joia? Então, esse macete aqui, ó, essa dica é a dica de quem gosta do aluno. Porque eu quero ver você sendo aprovado, tá? Eu vou te dar uma ferramenta que funciona. Não uma coisa assim que simplesmente vai fazer você, não, é legal, tá, mas eu não sei aplicar. Então, isso aqui funciona. Vem, veja só. Necessidades do tópico frasal. Quando você for desenvolver um parágrafo, você tem que ter clareza, tem que ter noção de que o seu tópico frasal precisa ser conciso. O que é ser conciso? Você não pode ficar dando volta, nem enchendo murcilha aqui. Para quem não sabe, que a murcilha é linguiça, tá? Não pode ficar enchendo linguiça no texto. Por quê? Porque se você ficar fazendo isso aqui, ó, você não consegue desenvolver, não consegue dar a causa, explicar ou defender. Você vai apenas fazer o quê? Enrolar. Não é isso que o autor quer. O que é esse lance de encher linguiça, tá? Ficar dando volta no texto. Eu apresento um tema, você não sabe explicar coisa alguma e fica, realmente isso é importante porque vai ajudar em diversos setores do Brasil e é bem importante que isso aconteça. Tá, e daí? Explicou alguma coisa? Não, não explicou. Não deu causa? Não defendeu. Choveu no molhado. Fuja disso, tá? Clareza. Você deve deixar bem claro para o seu corretor o que é que você está falando, sobre o que, e principalmente quando você mostrar sobre o que está falando, dar a perfeita orientação do seu posicionamento sobre aquele assunto. Não deixar vago, não deixar dúvidas, tá bem? Seja claro. Cuidado, muitas vezes, eu já falei isso para você, vou falar novamente, o aluno chega e fala assim, o corretor não me entendeu. Não é isso. Nunca pense, o corretor não me entendeu. Ele pode ser o retardado que eu falei anteriormente. Mas, pergunto, você se fez entender? Tá joia? Lembre-se disso, tá? Não é ele que tem que entender, você tem que se fazer entender. O seu tópico frasal tem que possuir solidez, ou seja, falar alguma coisa que vá acrescentar a argumentação do texto, vá acrescentar a exposição. Como eu disse, não ficar apenas no conceito que a proposta dá para você. Coerência, tá? O seu desenvolvimento, o seu tópico frasal tem que ser pertinente ao tema. Você já aprendeu a fazer isso selecionando os argumentos. E por fim, objetividade. Vá direto ao assunto. Novamente, vá direto ao assunto. Não fique enrolando,
tá? Se você quiser começar, alguns aspectos são super importantes para entendermos a sociedade contemporânea, não vai dar certo, tá? Vá direto ao ponto. Lembrando, o seu tópico frasal precisa ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Você tem que mostrar exatamente a ideia que você introduziu, tá, no tópico. Você tem que mostrar como ela se desenvolve e para onde ela caminha, falando metaforicamente, é claro. Beleza? Gostou disso? Lógico, né? Vem pra cá. O que eu sugiro para você, meu aluno querido? Quando você selecionar suas ideias, faça uma gentileza por mim, tá? Apresente uma ideia de cada vez. Reserve uma ideia para cada parágrafo. Tá bem? Uma ideia para cada parágrafo. Não mais. Por quê? Se você introduzir muitas ideias, se você colocar muitas ideias no parágrafo, você fica na superficialidade, não consegue aprofundar. Exemplos, tá? Como eu havia mencionado, você não consegue inserir, você não consegue dar explicação, nem causa, nem defender nada, porque as ideias ficam rasas. A exceção que eu faço aqui é o parágrafo da introdução. Por quê? Porque na introdução você faz um pequeno resumo do texto. Então ali sim você pode colocar as ideias de maneira genérica, porque você vai desenvolvê-las ao longo do texto. Beleza? Beleza. Um bom espaço na margem do seu parágrafo. Quer dizer, você tem ali a folhinha. Na primeira linha, não comece aqui, ó, grudado. Não faça isso. Deixa eu apagar aqui. Você vai fazer o quê? Você vai medir. Aí quero te dar uma dica. Fala, mas que medida que eu vou colocar? Que eu sempre erro. Eu sempre confundo a margem. Então, se você for homem, pega esse dedão aqui, ó. A menos que se você for um cara muito magro, aí não vai dar certo, né? Você pega o teu dedo assim, ó, bota lá, mas lembra, tá? Que o teu dedo não pode estar manchado. Se tiver manchado, cantor digital ali, filho, você perde a prova. Mas, ó, coloca aqui, dedinho no começo e, ó, marca, tá? Marca e começa a partir dali, tá joia? Simples. Se você for menina, moça, senhorita, dedinho, a menos que você trabalhe na construção civil, daí você vai ter um dedo de batatona, assim, não vai dar seus isso, tá? De qualquer maneira, se tiver um dedo muito descomunal, não use. Mas marca aqui, ó, com o dedão, cada parágrafo, bonitinho, para que ele fique sempre do mesmo tamanho. Meu Deus do céu, que chato você, fica até na medida do parágrafo. Experimenta fazer sem noção. Se você recebia um texto, corrigindo, tava aqui, ó, um parágrafo, outro, aí deu para fazer assim, ó. Tá? Isso aqui perde ponto, você não quer perder ponto. Eu estou falando da estrutura do parágrafo. Começa com um bom espaço ali, uma tabulação, tá? Aperta o tab ali na sua mente, recua certinho, para que o cara saiba que está começando ali. Aí o que eu digo para você, utilize uma pontuação precisa, ou seja, nunca faça isso, cara. Letra maiúscula aqui no início do parágrafo, texto na loucura, sem colocar ponto. Ponto final só aqui, ó. Não, aí o seu parágrafo tem lá 6 linhas. Em 6 linhas você teve letra maiúscula e ponto final. Aí tá danado, tá? Então o que eu falo pra você? Escreva ali, vá colocando as vírgulas, coloque ponto final, principalmente esses 2 sinais aqui, ó. Muito cuidado. Vai estudar pontuação, porque senão você vai errar, tá? Então, ó, vírgulas, ponto final, toma cuidado com ponto e vírgula, pelo amor de Deus. Se for o caso, utilizar um travessão, tá joia? Só tome cuidado com 2 coisas. Com esse pontinho aqui, exclamação, você não usa em redação, tá? Por quê? Porque se você não pode exclamar com sentido de comentário, nem nada disso, tá? Você vai usar isso aqui para textos narrativos, se for o caso. E cuidado com esse bendito aqui, ó. Você vai colocar interrogação. Se você puser interrogação, meu querido, você pode colocar o seu texto no lixo, tá? Se você não responder a pergunta, tá ferrado. Fez uma interrogação direta, a resposta é direta. Fez uma interrogação indireta, a resposta pode ser indireta também. Mas o lance é, responda. Responda se você fizer a pergunta. Tá joia? Maravilha. Tomando cuidado com a estrutura do seu parágrafo, tá? Fechou. Você não vai ter problema com relação a isso aqui. Tá joia? Conseguiu entender isso? Vamos adiante porque nós temos mais coisa para estudar ainda. Vem comigo. Muito bem, meu aluno querido.
vamos dar sequência ao nosso conteúdo, falando para você agora um pouquinho sobre a medida do parágrafo. Na verdade, eu estou falando para você sobre a construção do parágrafo de desenvolvimento, sobre a construção do parágrafo dissertativo. E falei anteriormente sobre o tópico frasal e sobre as necessidades do tópico frasal. Agora, eu vou focalizar para você um pouquinho da chamada justa medida para o parágrafo dissertativo, explicando de onde vem, por que você precisa obedecer a essa medida, e depois falar um pouquinho sobre como compreender a temática, entender aquilo que está sendo pedido para você. Tá joia? Super simples, super fácil. Vamos então tentar entender esses elementos a partir de agora. Você acompanha aqui comigo, olha só. Por que eu chamei de justa medida do parágrafo? Eu sou um leitor assíduo de Aristóteles, eu gosto muito do filósofo grego Aristóteles. E o Aristóteles fala sobre esse lance de justa medida, quer dizer, o equilíbrio entre as coisas. Há uma justa medida para o parágrafo dissertativo, a medida áurea, aquela que melhor caberia para o nosso texto dissertativo, que é o seguinte: não exagerar e não deixar faltar. Eu estou falando para você do número de linhas, tá bem? Número de linhas para os parágrafos de desenvolvimento. Então você não pode exagerar, não pode extrapolar o número, nem deixar faltar. O que é deixar faltar, o que é exagerar? Então vamos lá. A medida áurea é essa aqui, ó. 7 linhas. Eu estou falando para você da extensão desse parágrafo de desenvolvimento. Então, a medida áurea é 7 linhas, por quê? Eu gostaria de que você pensasse o seguinte: a melhor estratégia é termos uma introdução, aí 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? E um parágrafo de conclusão. Vamos fazer as contas. Se você utilizar 3 parágrafos de desenvolvimento com 7 linhas, quantas linhas nós teremos de desenvolvimento? Nós teremos o quê? 3 vezes 7, ó. Temos aqui, ó, 21 linhas. Tá joia? Então, o seu limite qual é? 30. Então você ainda pode jogar com introdução e conclusão para garantir uma extensão perfeita do seu texto. Então veja o que eu quis dizer para você. 3 parágrafos com 7 linhas já conseguem garantir, já conseguem fechar ali o corpo do texto de maneira coesa com relação à distribuição. Por quê? De vez em quando eu recebo alguns textos para corrigir da seguinte maneira: o cara coloca uma introduçãozinha com 3 linhas, depois o primeiro parágrafo dele vem com 10, e aí ele já acabou com o peso dos argumentos. Por quê? Se um parágrafo ele fez com 10 linhas, o outro não vai sair com 10. Se sair com 10, aí você vai ter o quê? Olha só, 3, 10, 13, 10, 23 linhas. Tá? E agora, como é que ele vai desenvolver o outro parágrafo e a conclusão apenas com 7? Alguma coisa vai ficar desequilibrado, algo vai ficar faltando. Então o que eu quero dizer para você, meu aluno querido concursando, é o seguinte, ó. A distribuição dos argumentos tem que se dar de maneira igual, para que você possa aprofundar na mesma medida todas as ideias. Quer dizer, não aprofundar demais uma ideia e deixar outra ideia rasa. Não falar demais sobre o assunto e deixar o outro apenas tangenciado, apenas com uma batidinha assim. Não pode fazer isso, tá? Por quê? Isso tira ponto. Veja que eu estou há praticamente 2 encontros tentando direcionar você à perfeição do texto dissertativo. Então eu estou falando sobre aspectos agora que são aspectos microscópicos, assim, desde a distribuição, a quantidade de linhas no parágrafo, tá bem? Então daí você vai falar assim: Pablo, mas eu posso extrapolar essa quantidade? Veja bem, você pode, tá? Pode, mas tome cuidado. Se você for extrapolando, extrapole em todos os parágrafos. Então utilize um com 8 linhas, então, se for o caso, ou um com 6 linhas. Quer dizer, pode, mas não muito, tá? Não muito. Significa o quê? Não escreva, por favor, um parágrafo de desenvolvimento com 3 linhas, tá? Ou com menos do que 4 linhas. Por quê? Se assim o fizer, você vai apenas fazer o que a gente chama de embromation. Você vai colocar o conteúdo ali em volta, vai dizer que ele é muito importante e que é salutar pensar sobre ele, e vai deixar, não vai ter explorado, tá joia? Então é importante explorar os argumentos. Por quê? Porque assim o seu texto ganha peso argumentativo e ele fica o quê? Fluido, fica bom para ser lido e fácil de ser compreendido. Aí você vai dizer: Pablo, existe uma medida áurea de introdução e conclusão? Sim, é uma medida variável. Você tem para a introdução
ali de aproximadamente 3 a 4 linhas e para a conclusão a mesma coisa, 3 a 4 linhas, tá joia? Lembrando que você sempre tem que tomar cuidado com o tamanho da sua letra, tá joia? Com a característica de legibilidade, tá bem? Sempre fazendo diferenciação de maiúsculas e minúsculas e com o tamanho da sua tabulação, quero dizer, o recuo da sua primeira sentença do parágrafo. Preste atenção nesses elementos e assim como o velho mestre Aristóteles ensinou, você vai atingir a justa medida, tá? Que é o quê? O meio termo entre um atributo em excesso e falta. Tá joia? Pegar ali, ó, o filão, a metade, é aquilo de que necessitamos. Tá bem? Se você conseguir entender isso aqui, perfeito. Vamos agora falar sobre algo que não é complicado, mas que de vez em quando escapa aos olhos menos atentos. O entendimento da temática. Você fala, Pablo, eu sei entender a temática, eu recebo a prova e eu sei sobre o que falar. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Há alguns padrões de texto, tá? Há alguns padrões de temas colocados para você, temas propostos. E aqui eu vou falar para você que na minha experiência como professor de redação para concurso público e como professor de redação para vestibular, nós vemos várias possibilidades. É uma gama, uma infinidade de possibilidades de temáticas. Mas essas temáticas se reduzem a padrões, tá bem? Então, se a sua temática for partir de um texto base e desse texto base fazer considerações, dar opiniões, apresentar posicionamentos, expor argumentos, ou se a sua temática for partir de uma imagem, a partir daquela imagem responder a uma pergunta, ou partindo da imagem fazer uma interpretação da situação, de qualquer modo, você vai ter um tema claro, tá? E como é esse tema claro? Nós vamos dividir então em padrões. Veja bem, o primeiro padrão é o seguinte, quando você tem a temática direta e objetiva, ou seja, quando a banca pede para você falar sobre o assunto e determina que assunto é esse. Ou seja, fale sobre justiça social no Brasil contemporâneo. Pronto, claro e objetivo. Pediu para você falar um texto expositivo sobre justiça social, tá joia? O que é que você tem que fazer nessa circunstância? Utilizar conceitos-chave que façam remissão a todo instante a essa temática. Então, se a temática for direta e objetiva, a todo momento no seu texto, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, você deve fazer o quê? Remissão, deve remeter à temática. Por quê? Para que o corretor perceba que você não fugiu do tema, para que ele perceba que você não se desviou, para que ele consiga entender que você se manteve preso à temática. Isso em todos os seus parágrafos, tá bem? Simples. Segundo padrão, texto direto e objetivo com posicionamento. Tema direto e objetivo com posicionamento. Então, o que você tem aqui? A banca dá o tema e pede para você posicionamento em relação à temática. Lembre-se de que aqui você precisa estabelecer uma argumentação muito forte e nessa argumentação você tem que deixar clara a sua opinião. Novamente lembrando, sem utilizar termos como eu acho, eu penso, acredito, creio que, porque não é assim que você demonstra sua opinião. Demonstra sua opinião a partir dos argumentos que você elege, tá? E do julgamento que se faz da temática, com os adjetivos e com os termos em questão que você atrela ao texto para poder dar essa perspectiva. Percebeu? Então, tema direto, objetivo com posicionamento, dirige o seu texto dissertativo para um texto dissertativo argumentativo. Simples, não? Claro. Venha para cá, há mais estratégias. Olha só, o tema direto e objetivo com posicionamento, seguido de subitens. Maravilha! Como é que você vai fazer isso? Então, imagine só, o tema é violência entre os jovens no Brasil contemporâneo. Pede para você dar a sua posição com relação ao assunto, mas além disso pede para você focar alguns itens, tá, que vão ajudar a desenvolver o texto. Perceba, aí fica tudo muito mais fácil. Por quê, Pablo? Porque olha só, você precisa deixar a sua posição clara,
é óbvio, porque ele pediu o seu posicionamento, e os subitens que ele colocou na proposta servirão para a sua argumentação. Se você me perguntar, eu vou dizer para você, meu aluno guerreiro concursando, que esse padrão aqui é o melhor padrão para a prova. Por quê? Porque para você ele já sai fácil de produzir o texto. Então ele já vem com o tema, já vem com os subitens, basta você alinhavar, como eu te ensinei, tá? Nas aulas anteriores, alinhavar os argumentos. Muito simples, muito fácil. Depois, outro padrão ainda. Você tem a temática direta e objetiva, mais subitens, quer dizer, sem posicionamento. Aqui não pede para que você se posicione, ou seja, isso dirige o seu texto como um texto meramente expositivo. Então, lembrai-vos, ó que legal, lembrai-vos, ó Pai dos... Brincadeira. Ó, lembrai, então, nessa circunstância, do texto jornalístico, porque ele é expositivo. Por fim, temática indireta. Essa que costuma apavorar os candidatos. Por quê? Porque ela é de interpretação, é uma temática subjetiva. Ou seja, aparece uma analogia, um texto base, e daí pede assim, partindo do texto base, escreva um texto dissertativo no qual você se posicione acerca do assunto, acerca do tema. Então você vai ter que fazer o quê? Ler a proposta, de modo que, a partir da leitura, você consiga abstrair o assunto, marcando que qual o tópico frasal do parágrafo apresentado, e a partir daquele tópico frasal você fala assim, maravilha, então eu vou escrever sobre isso aqui, tá bem? Pode ser um pouquinho mais complicado porque dirige a sua interpretação? Pode, porém esse aqui é o padrão menos comum para provas de concurso público. Segura as pontas só um minutinho, porque agora eu vou falar para você rapidamente sobre como fazer a conclusão do texto. Vamos lá, porque a gente ainda tem um pouquinho de trabalho. Bora! Então, olha só. Agora eu vou falar para você um pouquinho sobre a conclusão do texto dissertativo. Fica bem tranquilo. Você já sabe que o processo de argumentação e de exposição de ideias sempre gera uma conclusão. De novo, sempre gera uma conclusão. Então, você tem 3 funções básicas da conclusão, que podem se combinar ou aparecer individualmente. Então veja só, a primeira função é retomar a ideia inicial. Isso é basicamente obrigatório no texto dissertativo, tá? Texto dissertativo você precisa retomar a ideia inicial, afinal de contas você começou expondo uma ideia e essa ideia vai ter que ser retomada lá no final, tá joia? Então se você falou que alguma coisa é inegável, os argumentos comprovam que aquilo é inegável. Você vai fazer o quê? Reforçar essa opinião. Então você retoma a ideia inicial, reforçando a opinião com a qual você trabalhava, ou os argumentos, ou qualquer coisa dessa natureza. Ou você pode ainda propor soluções para o problema. Se houver um problema e você o estiver discutindo, tá? Então o interessante é que você proponha soluções, a menos que o texto peça para você propor soluções ao longo do desenvolvimento. Então você vai fazer o quê? Propor as soluções ao longo do desenvolvimento e retomá-las daí sim na sua conclusão. Lembre-se de que a conclusão tem a ideia de criar um impacto no leitor, mas esse impacto quer dizer assim, realmente ele está certo, a conclusão foi essa mesmo. Então, cuidado, não é para você escrever coisa bonita, tá? Por exemplo, todos somos iguais diante da lei e devemos tratar os outros como gostamos de ser tratados. Tá? Recebi um texto esses dias aí, ó, cheguei a ficar depressivo, que o texto estava muito bom, mas a pessoa fechou com o senso comum, tá? Então podemos concluir pelos argumentos apresentados que Deus ajuda quem cedo madruga, ó, aí você se ferrou, tá? Então toma cuidado. Quero dizer, para você começar a conclusão, não precisa utilizar diante do exposto ou tendo em vista os argumentos supramencionados, porque isso aí é muito cristalizado, tá? Você pode apenas introduzir o seu parágrafo de conclusão com naturalidade, como se fosse uma continuidade do texto, mas que vai dirigir para o final, tá joia? Então pode-se perceber que blá 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 e começa, tá joia? É simples fazer isso aí. Não vai inventar firula. Quando eu disse criar um impacto no leitor, não é você fazer uma coisa mirabolante, uma super
metáfora, não. Se você for construir uma metáfora, você tem que construí-la da introdução do seu texto até a conclusão, não apenas em um parágrafo. Tá joia? Aqui nós resumimos então o quê? Resumimos o que a gente chama de texto dissertativo. Agora você vem comigo aqui que eu vou falar só mais uma coisinha para você. Por que o texto dissertativo é tão privilegiado? Porque, em primeiro lugar, é o mais comum de se fazer, em segundo lugar, é o melhor para avaliar o aluno. Então é claro que você vai observar, se você pegar 300 temas de redação, você vai perceber que desses 300 temas, pelo menos 290, 280 serão temas e propostas de texto dissertativo. Você vai poder ter outras possibilidades? É claro, e por isso que eu vou trabalhar essas possibilidades depois. Por hora, nós vamos centrar nossa posição no texto dissertativo. Tá joia? Espero que isso aqui tenha ajudado você. Fica firme para a gente analisar texto agora, hein? Faça resumo de tudo isso que eu falei, pegue essas estratégias, monte tabelas, crie o seu esquema mental e pratique dissertação, porque isso é muito importante. Vamos juntos e a gente ainda tem trabalho a fazer. Força, guerreiro!